E aí, seja bem-vindo ao segundo episódio do S Mais Talks. Hoje a gente está aqui com o Daniel Oliveira, da Consultoria Completa. Ele que é especialista em gestão de pessoas. E digo uma coisa já de início, o papo é muito interessante, a gente já estava aquecendo os motores aqui. E o Daniel traz uma realidade dessa questão de gestão de pessoas, RH, recrutamento, que muitas pessoas, principalmente os empregadores, né, Daniel? Talvez não estejam tão atentos quanto deveria. Então, sem mais enrolações, vamos lá, vou passar para você aí. É com você agora. É isso aí, Thiago. Obrigado. Satisfação estar aqui contigo. Opa. Podendo escorrer um pouquinho do dia a dia do meu trabalho da consultoria e dividir um pouco com o pessoal, com os empregadores, porque tem muita coisa rolando na internet e eles precisam estar atentos. Sim. As pessoas estão se expondo e isso interfere muito no trabalho das empresas e no resultado que ela pode adquirir. Então, para contar um pouquinho aí do trabalho que a gente vem desenvolvendo, dentro do processo de recrutamento, seleção, atração e seleção de talentos, a gente está mudando um pouquinho os termos. As pessoas estão no mercado através das mídias, ok? Quem não está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e entre outras ferramentas aí que estão à disposição e cada vez vão lançando novas. E é muita coisa, né? Tem horas que você nem sabe mais em qual que você vai dar atenção, que você começa, posta em qual. Né? Você vai ter que fazer uma forma de postar em uma e multiplicar para todas. E para o empregador é uma informação extremamente importante, porque ele vai saber exatamente com quem que ele está lidando. Ao contrário do passado, e se a gente for olhar um pouquinho para as empresas no interior, né, assim, todo mundo se conhece, já não é muito bem assim. As cidades vão crescendo um pouco e você acaba não tendo mais todos aqueles contatos que você tem, porém a tua informação está na internet. Nos maiores centros, essa informação é extremamente privilegiada e deve ser muito bem adotada. Hoje, quando nós realizamos processos de seleção para o interior, é de uma forma que a gente acabou olhando e pedimos um pouco algumas referências. Quando a gente vai fazer processos de seleção externos para empresas, porém nas grandes capitais, nós vasculhamos um pouco da vida dessa pessoa através das redes sociais. Então ela está se expondo ali e a gente consegue amarrar um pouco do que ela faz, com quem ela se relaciona, que tipo de coisas ela gosta e o quanto isso pode impactar na empresa. E, por incrível que pareça, alguns empregadores ainda não estão olhando para isso. E tem afetado demais o resultado que a empresa pode adquirir. Quer dizer, na verdade é uma etapa só do processo, né? Exatamente. De olhar um passo antes ali, porque talvez isso ainda seja uma novidade, né? Como é possível eu saber a vida dessa pessoa que eu nunca vi através de uma pesquisa, né? E a gente realmente consegue saber muitas informações das pessoas, né? Exato. Que a gente sempre falou muito assim, né? Olha, no papel, né, que é o tal do currículo, pode escrever qualquer coisa. Exato. Porém, hoje você não vai olhar só mais o currículo da pessoa. Por mais que ela te entregue um currículo em mãos, apesar que isso já está se esgotando, tem algumas pessoas ainda que acham que o que ele mandar por e-mail não vai chegar para a pessoa. Mas hoje é possível amarrar muito bem, confirmação de entrega, né? Sim. Vamos ver como que isso foi. Mas o currículo é uma pequena parte do todo. Se a gente for olhar, para eu receber uma pessoa dentro da minha empresa, eu vou fazer um processo de seleção, eu quero essa pessoa para mim. Tá bom, deixa eu entender um pouquinho quem é ela. Então não é mais o currículo, ela pode escrever o que ela quiser no currículo dela, mas eu consigo buscar informações nas redes sociais, por aí são enormes, não vou nem aparecer para ele que eu fiz toda essa... Exato. Que eu pesquisei, que eu busquei ele, a gente consegue manipular essa exposição da empresa, né, da empresa que está realizando o processo, às vezes que não é nem a própria empresa, e sim foi terceirizado. E essa informação salta para a gente independente de currículo. Tá lá, vincula, vê se ele fala que estudou em tal lugar, você vai buscar se é mesmo ou não, você consegue verificar se as pessoas que ele tem amizade também de repente estudaram nesse local, se ele concluiu ou não, né? Por exemplo, eu fui lá o melhor aluno da turma, não vê se tem alguma menção em algum ponto, uma premiação, você consegue buscar muita informação e não só nos processos seletivos, que muitas vezes a empresa não utilizou para a contratação, mas depois que o profissional está dentro da empresa, se ele não olhou, em algum momento aquilo pode incomodar ele, teve algum indício, né? E aí ele fala assim, deixa eu dar uma olhada um pouquinho, né, com quem que ele está conversando, o que ele está postando,
e o empregador tem encontrado algumas surpresas. Poxa, por que eu não olhei isso antes? E aí começa a criar um hábito de todo o processo de seleção, ele quer saber essa informação. E a gente até estava comentando um negócio muito interessante, que é um caso recente com uma grande marca alimentícia. Sim. Conta um pouquinho como que fica a imagem da empresa, em especial daqueles que colocaram ali no relatório, né? Olha, realmente pode comercializar. Como que fica isso? E como você acredita que isso possa impactar no futuro? Porque quando você fala em atração, né? Talvez o pessoal não esteja tão acostumado, porque não é mais então a gente fazer um processo para buscar pessoas. Agora, então, as empresas já têm as suas culturas e elas levam essa cultura adiante, então para isso é necessário atrair talentos que sejam ali condizentes, né? Que tenham, vamos deixar na linguagem mais moderna, que dê um match ali com a empresa, né? Que seja algo bem... Um nasceu para o outro praticamente. Como que isso esse problema pontual pode atrapalhar a empresa, o comércio da empresa e no futuro, quando a gente estiver falando de atração de novos talentos? Sim, a imagem da empresa ela fica exposta hoje com a internet, com as mídias, pode transformar grandes empresas em algo desastroso e complicar demais a imagem dela. Isso, consequentemente, afeta tanto os profissionais que estão presentes na empresa, porque é uma referência para o mercado. Poxa, sim, onde você trabalhou? Não precisa nem falar, ele vai buscar né, na mídia. Ó, no período de tal a tal, ele trabalhou naquela determinada empresa, naquele setor problemático, que naquele período teve um vazamento de informação ou um problema grave no produto, que é o caso que a gente estava discutindo, um produto famoso, né, gourmet. Se a gente for olhar para um pouco dos padrões, produto com valor agregado altíssimo, que criou um impacto negativo e a imagem da empresa está sendo comprometida. Para esse profissional que está nesse setor, isso impacta, porque esse candidato aí para uma outra empresa, ele vai ter esse pontinho na curva aí e com certeza o entrevistador do lado contrário vai perguntar aquilo. Opa, legal, você estava na empresa naquele período. Conta um pouquinho para mim como isso aconteceu e que impacto você teve nisso. Ou pior, conta aí que você fez. Aí que está o X da questão. Então não tem como esconder, porque está exposto, a empresa foi exposta, você colocou, independente do teu currículo, em algum momento vai amarrar você ali. Com certeza. Então você estava naquele período onde ocorreu aquele problema justamente no setor que era o responsável por isso, por assegurar que aquele produto não saísse com problema algum. E aí essa imagem pode ficar riscada, pode afetar consequentemente a carreira desse profissional. Você acha que hoje as pessoas que estão em busca de uma oportunidade, eles já estão preparados para toda essa exposição que existe? Ou você acha que os profissionais que estão buscando uma oportunidade, a grande maioria, ou não sei, mas eles já estão olhando e enxergando que do outro lado o Facebook deles, o LinkedIn deles vai ser consultado, ou você acha que o pessoal ainda não se atentou? É engraçado essa pergunta, Hoje a era digital, ela já... não é mais era digital, a gente já está avançando. Já foi. Algumas pessoas ainda, a gente costuma dizer que é como se fosse o Big Brother, Quando tem as câmeras ali, ela chegou, viu que tem as câmeras, beleza, vai ficar atenta. Vai passar um período, ela não vai esquecer que existem as câmeras. Natural. O Facebook, o Instagram, o LinkedIn é uma ferramenta um pouco mais profissional, mas ela tem que ser cuidada também. Snapchat e outras coisas que estão aí à disposição, passa um tempo dela estar atenta, dela ter ligado o alerta dela, opa, preciso me preocupar com isso. Mas ela começa a ser tão natural, uma postagem espontânea, que nem uma compra, que por impulso, muitas vezes você tá ali e você faz aquilo, comenta. E teve um caso agora do Diego Hipólito, no próprio Faustão, ele postou, logo depois ele tirou. Mas não dava mais tempo. Foi pra rede, foi pra rede. Já tiraram os prints ali, não tem mais. Então você imagina um profissional que ele faz isso, alguém em algum momento está acompanhando, marcou. Então é o Big Brother, Por um tempo ele fica atento. Passou um período, ele se acostumou, no impulso ele vai fazer alguma coisa. Isso vai ficar amarrado ali, o empregador vai em algum momento olhar. Os amigos, porventura ali, trabalham talvez no mesmo lugar, começam a se incomodar com o que ele está colocando, o que ele está postando.
amarrar, diga-me com quem andas e direi quem és, né? Mas diga-me com quem você compartilha fotos, diga-me com quem você tem amizade no Facebook, que eu vou olhar um pouquinho para você talvez de forma diferente. Então o que a mídia veio mudar são coisas do passado que foram sendo modernizadas. Então as pessoas não estão muitas vezes olhando, preocupadas com isso, mas o impacto é muito grande. Com certeza. O impacto é muito grande. Nós realizamos processos seletivos, agora estou abrindo uma vaga no processo de seleção em São Paulo. Então eu não vou até lá, eu vou fazer uma entrevista via Skype, né? Depois eu vou vasculhar a vida dessa pessoa através das redes, e aí a hora que eu filtrar, vou realizar os meus processos ali, vou amarrar tudo, aí que ele vai chegar pro empregador para ele fazer a entrevista técnica, aí é pessoal. Mas eu vou ter uma série de informações que eu não preciso nem estar pessoalmente com a sua pessoa, porque ela já me entregou muita coisa. O próprio Facebook, né, eu tive um amigo que participou do processo seletivo do Facebook, eram 10 estágios, e o 10º era exatamente uma entrevista via Skype com o próprio Mark Zuckerberg. E é interessante que ele viu ali na prática que eles vasculham tudo. Exato. Então é isso que a gente estava falando do Diego Hipólito. Não é que postou, deu um deslize aqui, vou apagar. Pode ser que o apagar seja muito tarde. A internet ela tem uma dinâmica. Se arrependeu, pois não dá mais tempo. Já não dá mais tempo, alguém já viu e talvez a pessoa que não deveria já viu. É isso aí. Mas é interessante porque essa evolução é algo muito novo, né? Isso não acontecia há 5, 6 anos atrás. Sim, é real. As pessoas têm que começar a ficar atentas porque isso é real, né? Não tem mais como voltar. Já aconteceu Já isso. aconteceu. Eu vou enviar um currículo, vou escrever aquilo que eu acho que tem que colocar e tá bom, é isso que vai valer. Não, é mero praxe. Você tem que entregar, tal. Onde a gente vai anotar algumas coisas. Não, tem até alguns lugares que o currículo já não conta mais nada. Sim. Né? Você faz a aplicação pela internet, faz todo o processo ali digital e o currículo, você falou, ele só tá ali porque é de praxe. Ele tá ali, né? Ainda não é algo que modificou tanto, mas para níveis executivos, você entra no LinkedIn do profissional. Já tem lá toda a história. Tá lá a história dele, tá em recomendação, né? No currículo não tinha as referências. Né? Você entra no LinkedIn, tem a recomendação. Às vezes de um profissional até de uma escala maior que a dele. Maior, colocando ali um pouco para ele, né? Do quem que era essa pessoa. Então vamos conferir. Agora a gente vai utilizar então essa informação, vamos bater em outro lugar, ver se ela realmente tem sinergia. Então as informações estão ali. Ok? O currículo, né, enviado é mero praxe de práticas passadas. Hoje você tem ferramentas de vasculhar história profissional daquela pessoa, seguir com o processo de seleção sem precisar necessariamente ter o currículo dele ali. E a história pessoal também, né? Você pega o profissional e o pessoal. Não tem como desvincular. Eu costumo dizer que dentro das empresas, por mais que a gente fale assim, poxa, deixa os problemas da sua casa ali, eles estão amarrados e os empresários estão cada vez mais percebendo o impacto da vida pessoal dentro da empresa e que muitas vezes dentro de uma contratação, por exemplo, ele pode trazer um problema para dentro da empresa dele. Então ele vai entender quem é essa pessoa, como ela vive, com quem ela se relaciona, se ela pode em algum momento trazer um problema dentro da empresa, porque aí é um problema para ela. Com certeza, aí está no ambiente dela. Então assim, é um custo. A empresa é um custo ela trazer um profissional, né? E sem ter olhado todo esse processo, de repente ele está ali dentro, ele causa algum tipo de problema e se tornou um dinheiro mal gasto. Tá. Um ponto muito interessante, que até agora a gente falou muito sobre o passo que antecipa a entrada da pessoa na empresa. Mas do mesmo jeito que mudou a atração, o recrutamento, mudou também o dia a dia das pessoas nas empresas, né? Então, por exemplo, hoje qualquer pessoa pode pegar o celular e sem ninguém perceber tá gravando um vídeo e em fração de segundos isso já está na internet para outras pessoas. Me fala um pouquinho disso, como que você visualiza esse cenário para as empresas que hoje tudo, né, você falou, é Big Brother, todo mundo está sendo observado o tempo todo. Como que é esse cenário para as empresas? Como foi essa transformação e o que você imagina para um futuro? Como que isso como que as empresas vão poder absorver essa mudança toda e trabalhar em cima disso? Sim, é um desafio, ainda é muito novo, as empresas estão aprendendo a lidar com isso.
Né? Antigamente a gente está acostumado a falar assim, corta a internet da empresa, ele bloqueia aqui o computador dele. Mais. Hoje não dá mais, todo mundo tem pelo menos internet, né, 3G no seu celular, então ali não tem nada bloqueado, ok? Em áreas de administrativas e áreas de processo, de transformação, é uma briga constante, né? Porque as empresas elas têm que tomar alguns cuidados, elas seguem algumas legislações que não permitem entrada de celular em alguns locais. Então ela se embasa ali, ela consegue colocar dentro do seu manual de normas e conduta ali que ele não pode entrar com o celular. Garantia de que ele não vai entrar? Difícil, okay? É muito difícil, por isso realmente a pessoa entrou com o celular, filmou, gravou, foi pra internet e tá aberto. Então assim, ela não tem garantia, ela tá se resguardando através de documentações, informando para o colaborador de que ele não pode fazer isso ou aquilo, ok? É o único embasamento que as empresas estão se apoiando para que ela possa, num eventual momento aí de exposição ou de algo um pouco mais grave que a gente já presenciou, se embasar e se defender, ok? Mas não tem como garantir que isso vai acontecer, né? Nós estamos tratando com pessoas, né? Não é uma máquina que você desliga ela lá, cada um tem o seu momento, o seu temperamento, a forma como reage. Trabalho muito com liderança, tomando o cuidado de como lidar com as pessoas, porque o celular hoje já está gravando aqui, está conversando com você, dependendo da forma como você a tratar, aquilo ficou registrado. Aí já não tem mais volta. Já não tem mais volta. E então hoje, né, você tem grupos de WhatsApp dentro de empresas, né, isso causa alguns problemas que a gente dentro da consultoria já presenciou, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e as pessoas não estão atentas que isso também pode afetar elas dentro da própria empresa. Poxa, descobri que tem um grupo de WhatsApp aqui para falar mal do chefe. Caramba, né? Meio chefe, né? Porque o líder normalmente não deixa isso acontecer. Então o que acontece, Thiago? Essas pessoas começam a ficar marcadas. Por exemplo, o Big Brother, né? Elas não estão atentas que isso pode acontecer. Aquilo virou revolta ou virou alguma forma de brincar com a história, mas ele fica marcado. Então ele está usando a tecnologia, como a princípio parecendo ser tão legal, mas de forma errada. Né? Não está sendo bem visto. Não está sendo bem visto dentro das empresas, esses grupos de WhatsApp, os grupinhos que às vezes partilham aí dentro de Facebook, né? Então a empresa está ficando atenta, nem todas ainda, né? A gente está falando que é uma questão de aculturar ainda o uso. Então, as ferramentas que estão disponíveis hoje, né? Se a gente for olhar para a questão do próprio celular, em algum momento ele está criando impactos negativos, ok? De que forma? A produtividade das pessoas através do uso de ferramentas que estão disponíveis aí, hoje todo mundo tem um celular, né? E muitas vezes o celular custa mais caro do que as coisas que tem no quarto dele. Sim. Por exemplo. Né? Até eu estava brincando aqui, reformar o quarto fica mais barato do que o celular que você postou a foto no seu quarto. Né? Então não quer ter um celular de última geração e tal. Mas voltando um pouquinho no assunto produtividade, está afetando demais dentro das empresas, porque a gente falou, a empresa não bloqueou lá o uso do computador dele para acessar Facebook e tal, mas no celular deu um momentinho de uma bobeirinha ali, o cara vai pro celular. Isso impacta na produtividade, impacta na como ele é visto dentro da empresa, impacta na carreira dele enquanto profissional, porque ele tá usando o tempo dele de uma forma inadequada, ele está deixando de render para ele esquece, não estamos nem olhando para a empresa. Lógico que a empresa quer um profissional produtivo, mas antes de tudo o profissional tem que ser produtivo para ele, é para a carreira dele. Crescimento próprio. Para o crescimento próprio. Então, quando muitas vezes você vai conversar com uma pessoa, você sabe utilizar computador, os sistemas e tal. O que ele sabe fazer? Ele sabe entrar na internet, sabe utilizar as redes de Excel. Muitas vezes nem sabe isso, né? Mas ele sabe mexer na internet para quê? Para pesquisar. Google, Facebook, ele sabe fazer de tudo, menos os programas que realmente você precise que ele utilize. Então, a gente tem sentido um impacto negativo, tá? Realmente tem sofrido alguns problemas aí. Porque também tem uma questão que, às vezes, a grande maioria dos chefes ou dos líderes, eles já são de uma geração
que distingue muito das gerações que estão vindo para o mercado agora, né? Sim. O Murilo está aqui na nossa frente, o Murilo está com 16 anos. Então, quer dizer, nasceu ali nos anos 2000, é uma geração que não é hiperconectada, é nativamente conectada, então tem o aparelho como a extensão do seu ser, né? E aqui no nosso caso, Murilo, não tem problema porque a gente trabalha com isso. Mas tem muitos que têm algum tipo de problema porque é uma cultura nova para quem está empregando esse pessoal que vem. O pessoal que é da nossa idade, que aprendeu a lidar com essa tecnologia, também ainda é muito novo saber qual é a linha do limite do aceitável e inaceitável. É muita informação, né? Ele tudo entra muito pesquisando algo, vem outra coisa, outra, a hora que ele vê ele está totalmente desfocado da primeira pesquisa que ele foi fazer. Né? Porque é uma quantidade de informações muito grande. Sim. Né? Eu tava brincando, eu tô pesquisando um tênis, aí eu entro no Skype para marcar uma reunião, aí aparece o bendito tênis para mim lá. Ou seja, se eu não tô focado naquilo que eu preciso, eu já vou ver meu tênis, poxa, a promoção dele, né? Vou comprar esse tênis agora. Então, o cuidado, porque é muita informação, estão mapeando a gente, né? Eles sabem os seus gostos, sabem aquilo que você pesquisou em algum momento e vai saltar na tua cara. Eu falei, pô, então não tá, tem espião aqui. A gente tem brinco, tampa a tela aqui da câmera do computador porque estão espionando. Sim. Né? Então você imagina isso para as gerações passadas, conviver com isso, e para o pessoal, né, nossa idade, até um pouco mais novo ainda, que vem de uma geração diferente, já nasceu com a tecnologia, ok? E tem a dificuldade de se manter concentrado, focado naquilo que precisa. Exato. Então, qualquer estímulo tira a concentração dele. Então você imagina mesclar um líder de uma geração passada, ou um próprio colaborador, par dele ali, que trabalha já há 20, 30 anos dentro da empresa, que começou a trabalhar no papel só depois. Nem existia o computador, né? Não existia. Né? A gente costuma dizer que as empresas, por exemplo, dentro da área de RH, era tudo muito subdividido, você tinha às vezes 10 pessoas, o que hoje faz em 1 ou 2. Né? Então você mandava um arquivo, deslocava da cidade, você tinha que esperar uma semana para voltar. Hoje você manda um e-mail e você está de olho já falando, cadê a resposta? Né? Então ficou tudo muito acelerado. Então você imagina esse pessoal mesclando, né, o que vivenciou com essa turma que já nasceu com a tecnologia e tem uma dificuldade enorme de se manter focada. Né? Então o estímulo de informação que um celular tem, a quantidade de aplicativos que cada vez tem um aplicativo novo, né, que mostra um mostrando pro outro aí, né, vai espalhando, vai espalhando, dele se manter concentrado na tarefa que ele precisa executar dentro da empresa. Então é um desafio das gerações terem que se complementar, porque vai acabar essa, vai vir outra, vai acabar outra, vai começar, né, cada vez vindo uma geração nova. A gente já não tem mais letra do alfabeto para colocar as gerações. Chegamos no final. Chegou na Z, vamos começar de novo aqui no Excel, né? Vai ser a B. Então, as gerações vão se alterando, a gente está numa constante evolução. Então, nunca se mudou tanto e tão rápido como está mudando agora. Né? Aquilo que era notícia ontem importante, hoje já... Não, 2 horas depois já foi. Já não é mais. Então, essas pessoas, vamos brincar, molecada, que está chegando aí e trabalhando dentro das empresas com profissionais que são de gerações passadas, eles têm que se integrar muito bem. A informação está lá, vou falar que não está, mas lidar bem com ela, saber se ela é boa ou não para você e o que ele pode impactar na sua carreira. Porque eu estava assistindo uma reportagem até outro dia que a tendência agora, né, até por conta da Previdência Social, acho que nossa geração não vai ter aposentadoria, porque as gerações novas não vão bancar, né, a aposentadoria dos demais. As pessoas não vão ter mais empregos, elas vão ter projetos. Ela vai trabalhar por um X tempo num projeto, ela vai mudar, vai trabalhar X tempo no outro projeto. As startups estão cada vez mais aumentando. Então você imagina como que tudo isso está acontecendo e as pessoas tendo que lidar com tanta informação e às vezes pegando a informação errada. Não era aquela que ele deveria estar... olhou para onde não deveria ou clicou onde não deveria. Exato. Aí você estava falando agora sobre projetos, né? Que a gente não vai ter mais as pessoas olhando para o emprego, mas sim para o projeto. Sim.
A minha geração, né, eu tô hoje com 27 anos, a minha geração, um pouquinho mais velha, um pouquinho mais jovem, já vive muito isso, né? Uma geração que ela é diferente dos meus pais, por exemplo, que tinha aquilo de, olha, o trabalho, eu vou trabalhar 12, 13, 20, 30, 50 anos na mesma empresa. Isso. Hoje, se a gente estiver falando de um mesmo profissional, um profissional qualificado, trabalhando 5 anos na mesma empresa, é um tempo gigantesco já. Tem gente que não consegue entender isso mais. Você acha que isso é uma realidade, não é uma tendência e ela tende a continuar assim? É uma realidade. Tanto é que as pessoas que a gente encontra nas empresas que são jovens, já estão há um bom tempo na empresa, a gente até está se surpreendendo, né? Porque ela se viu muito bem com os valores da empresa para estar ali. Ou alguns casos por extrema necessidade. Olha, eu preciso, eu trabalho, meu sustento. Mas a realidade as pessoas estão ficando menos tempo nas empresas, os empregadores do passado ainda se incomodam com isso, quando olha, poxa, pulou de ano em ano, tá pulando. Né? Então, ou seja, essa pessoa não se fixa. Para alguns trabalhos, isso está sendo um incômodo muito grande. Então, tem impactado. As pessoas estão vinculando o trabalho, a renda dele, mas com o prazer e satisfação. Fazer aquilo que ele realmente gosta. Fazer aquilo que ele realmente gosta. Há uma deturpação de entendimento, de ganhos, né? Porque a gente vê hoje muitas empresas, muitas startups, muitos projetos que são muito bacanas, as pessoas ganham muito dinheiro com isso. Mas e os outros que não estão dando certo? E aqueles que realmente não aconteceram nada, gastou-se muito dinheiro e é uma frustração. Então, ainda está na fase de mesclando. Né? Acredito que a gente vai chegar num momento que os ciclos que era de 20, vai para 15, 10, os ciclos do emprego, do profissional, vão ficar menores. Até porque aí talvez a gente tenha as empresas olhando mais para projetos em específico. Elas também não têm que se adaptar. O todo, né? O plano de carreira ele é bem mais curto hoje, né? Sim. Das empresas com os colaboradores, porque às vezes o jovem ele tem um aprendizado muito rápido, consegue realmente evoluir, mas ainda existe um degrau, porque eu me considero jovem, eu entendo isso, que a gente entra num projeto, em uma empresa e pensa depois de 6 meses por que a gente ainda está naquela posição, porque a gente não evoluiu, já que a gente já executou um projeto e já deu muito certo. É uma ansiedade muito grande, né? Muito grande. Então, ou seja, nossa geração, eu tenho 31 anos, então a gente vem de uma geração que as coisas foram mudando e a gente foi apresentado a elas. Sim. A gente nasceu com um computador, não nascemos já com um computador, mas aprendemos a usar. A molecada que vem aí hoje, minha filha, ela iPad já domina, iPhone já domina. Fácil, tem que tirar da mão dela para não jogar, né? Porque até assisti um vídeo um tempo atrás que a menina deram uma revista para ela e ficava passando o dedo, né, para passar a imagem. Essa é a realidade dessa geração. Só que é tanta coisa que vai vindo, é tantas oportunidades do novo, que eu acho que é isso que começa a saltar os olhos dessa moçada aí que está vindo, que o fato de estar numa empresa por tanto tempo e às vezes demorar para evoluir, a ansiedade é muito grande, não está permitindo isso. Só que ao mesmo tempo, Thiago, tem que tomar muito cuidado com isso, porque as empresas não evoluíram nessa proporção que as pessoas já estão. Muitas empresas, a gente sabe que não usam as tecnologias que já estão disponíveis. A gente falou um pouco de marketing digital, né? Então, muitas empresas não estão ainda. E nem estão pensando em como se incluir. Exato, assim, você fala assim, o que é isso? Você vai conversar um pouquinho, mas o que é isso? Às vezes está achando que é uma coisa, vai ver é outra. Nós temos muitas empresas familiares no Brasil, isso é uma realidade. Essa sucessão ela é extremamente difícil, ok? Do pai, do avô, deixar com que o jovem assuma o negócio. Que ele construiu. É a menina dos olhos dele ainda. Porque esse profissional aí que está na sucessão, ele tem um preparo muito bom, ele teve oportunidades, porque a empresa, se ela criou uma fundação interessante, a pessoa teve oportunidades de estudar muito bem, de adquirir um conhecimento diferenciado. Só que acontece,
ele vem com ideias que ele quer implantar. Né? E às vezes a velocidade não A velocidade dele, então você imagina, nós estamos falando um pouquinho daquele profissional que vai ser contratado por uma empresa que ele não conhece, ok? É uma empresa A, um profissional B que não tem relação alguma. Agora, você vê isso acontecer, e é muito engraçado, a gente presencia em empresas, a sucessão. Né? Aquele profissional que está lá, mas ele é filho do dono, e ele vem com essas ideias e quer acelerar as coisas, e ele esbarra na geração do pai ou do avô. Que aí é pior, que não é o chefe e o pai. E o pai. Então é difícil. É legal isso, sabe? É gostoso você poder estar próximo, ajudar, ver acontecer. Ver acontecer, né? Eu acho que essa é o mais legal de estar dentro de empresa e prestar consultoria a elas e recursos humanos, então, que a gente é um produto difícil de trabalhar, que são pessoas, né? E ver de perto realmente essa mudança acontecer e essa transição de pai para filho dentro das empresas é muito mais difícil do que a gente vê a realidade do externo para dentro da empresa num profissional que está lá. Ele vem com a ideia, tudo bem, mas ele pode ser barrado ali porque eu sou o dono. Ou sou o gestor da área, peraí, não, vamos tem que respeitar mesmo a hierarquia. Respeita a hierarquia porque ela existe, né? Ela está ali, ela é necessária, né? Porque tem que dar dono para os processos, tem que ter responsáveis por isso, então isso não vai sumir. Em algum momento sempre alguém vai ter que assumir a responsabilidade de algo, mesmo que ele não seja oficialmente ali o responsável nomeado, mas alguém tem que, né? Senão vira bagunça mesmo. Sim. Agora você imagina essa transição da tecnologia, das pessoas que estão vindo com ela, que já nasceram com ela, que são jovens, querendo fazer as coisas acontecerem, terem uma empresa da própria família e querer implantar tudo isso. Né? Então é um desafio, a gente vê empresas dando muito certo essa transição, mas ela é gradativa, ela não acontece, você vê, ela não acontece na velocidade. Não é. Pelo contrário, porque a empresa chegou assim até aquele momento, ela teve sucesso. Nada vai dizer que ela vai obter mais sucesso para o próximo ciclo, que é da sucessão. Tanto é que muitas empresas acabam não se perpetuando na sucessão, mas porque são cabeças diferentes. Muda o pensamento, a cultura, a direção, a velocidade. Isso, então, ou seja, aquela pessoa que quer implantar um projeto, ela tem empresa ali, eu vou colocar o projeto e vou modificar aqui. O que aconteceu? Ela esbarra na gestão da família. E aí muitos a gente vê que vão para outros mercados. Ele não consegue fazer a sucessão, migrar dentro da empresa e ele vai embora. Foi o meu caso. Se meu pai estiver assistindo, ele vai saber que eu trabalhei com ele. A gente brigou muito ali, não batia as ideias, então eu saí. Foi a melhor coisa, porque... Assim, você já fez, você vê como que é engraçado, Thiago? Porque a gente está contando alguns casos que eu vivencio enquanto consultor, mas a gente está olhando, o seu caso não é diferente. Então, você viu o que acontece? Você acaba olhando para aquilo que te traz satisfação. Sim. Então, por mais que você gostaria, às vezes, de implantar, fazer as mudanças, você vai acabar esbarrando numa cultura inserida já há muito tempo. Sim. Então, é um desafio tanto para você quanto para o seu pai fazer essa transição. Ou seja, quando a gente vai falar com um profissional, ele está indo embora para encarar um projeto diferente, não é nada diferente daquilo que você fez. Né? Você saiu de uma empresa para encarar um projeto pessoal. Eu acho até que a nossa geração tem uma preocupação muito grande com essa questão de satisfação pessoal naquilo que faz, muito. Que talvez as gerações anteriores não pensaram tanto, até por uma questão de estabilidade financeira. Sim, muitos filhos, e precisar desde cedo, né, lidar com isso. E a nossa geração, ela já é um pouco mais desligada, até porque a gente tem até uma questão cultural de que, não a maioria, mas muitos da nossa geração preferem esticar a solteirice, se casar mais tarde, ter filhos mais tarde. Exato. Porque ainda acha que não é a hora, né, de dar esse passo, porque é um passo que vai impactar na vida profissional dele. Isso é um fato. Então, tem um amigo que escreveu um livro que é Ninho Cheio. Esse livro que ele fala, né? As pessoas saem de casa muito mais tarde.
E assistindo um stand-up do Diogo Portugal, eu falei, poxa mãe, eu vou arriscar, vou sair, vou investir no meu projeto. Fala, isso aí filho, tá com o quê, 40 anos? Né? Tá novinho? Tá novinho. E é engraçado porque essa é uma realidade, né? Elas querem conquistar algo diferente, mas sem deixar a segurança que não é dele, na verdade é a família que está proporcionando isso. É o berço da família. Ele quer arriscar, mas ele quer arriscar com algo seguro. Ele não tá indo pro tudo ou nada, não, ainda tem ali um backup. Ainda tem o esteio dele ali, que pelo menos se der errado ele sabe para onde voltar. Então essa mudança ela vem acontecendo, né? Ela é sentida. Se a gente for olhar, eu tenho amigos, né, da mesma idade que eu, que ainda não saíram da casa dos pais. Eu olho e falo assim, poxa, eu tô casado, tenho filho, e tenho que me virar, ou sou eu ou eu, mas tem casos que são diferentes, que ainda são bancados pela família para poder ainda achar aquilo que quer fazer. E eu estava em Votuporanga, trabalhando com a Secretaria de Educação, a gente estava com uns 300 professores ali, e estava tendo uma palestra, né, sobre essa questão da geração, das expectativas, e eu assisti com o maior prazer essa palestra. E é engraçado que esse professor trabalha com a questão da carreira, né, com as escolhas de carreira. Ele falava assim, poxa, antigamente eu recebia ali o aluno, ele falava, professor, eu estou entre essa e essa profissão, porque meu pai é médico, meu tio é advogado, qual que eu escolho? Então eu falei assim, poxa, 2 caminhos, vamos escolher. Ele falou assim, Daniel, é engraçado porque assim, é frustrante tanto para mim quanto para ele, que ele chega para mim e fala assim, e aí professor, qual profissão está dando mais dinheiro? Poxa, tem médicos ganhando muito bem e outros que não ganham tão bem. Tem advogados ganhando bem e advogados que não ganham tão bem. Professores que ganham bem, professores que não ganham tão bem. Consultores que ganham muito bem, consultores que não ganham tão bem. Em toda profissão tem o excelente e tem aquele que ganha menos. Então, o que orientar? Não tem muito o que falar. O que orientar para essa pessoa? Que ela está totalmente perdida. Ela é sazonal, entendeu? É uma expectativa imediata. Não pensa a longo prazo, né? Exato. Até porque acho que nos últimos anos a gente viveu uma revolução também em postos de trabalho, né? A gente teve mercados que não existiam se surgindo e assim virando uma realidade, não é mais uma tendência, é uma realidade. Facebooker? Instagrammer, né? Então é algo. Eu tava vendo a Marina Rui Barbosa foi viajar para algum lugar da Ásia ali, se eu não me engano. Se eu tiver errado, depois o Murilo corrige aqui onde ela foi. E aí ela foi pedida em casamento e assim, postou um monte de foto. Do lado de cá, todo mundo achando que as fotos eram dela, normal. Todos os posts foram vendidos. E aí, juntando todas as fotos que ela fez pro Instagram dela, ela foi viajar, foi pedida em casamento e ganhou 1 milhão. 1 milhão de reais. Então assim, é uma profissão totalmente nova, porque quanto tempo ela levaria para conseguir esse 1 milhão como atriz, que é a carreira dela de verdade? E ali, de repente, numa brincadeira de uma semana, ela levantou esse caixa, algo que é até difícil de imaginar, né? Como as pessoas estão fazendo com isso. Então, talvez aí essa questão do professor seja uma dificuldade também, porque tem muita coisa nova acontecendo e assim... Você quer tudo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Ou seja, escolhe um caminho, né? Voltando um pouquinho da questão do foco. Né? Não tem um foco direcionado para eu me dedicar a isso, eu vou dar uma aprofundada nisso. Então fica muito solto e a gente pega profissionais, né? Pessoas aí que nem entraram às vezes no mercado ainda, frustradas, que não sabem que caminho escolher, porque é muita opção, tem isso. E aí? Mas se não der o primeiro passo, talvez não consiga chegar lá, né? Tem que fazer alguma coisa, né? Às vezes a tentativa não dá certo. Vou fazer, se for legal, né? Der retorno, vamos aí. E a falsa expectativa quanto a salário também, isso a gente acontece um pouco. Porque você vê, 1 milhão, ou seja, quanto será que ela realmente ganha como atriz? Qual que é o salário de uma atriz? E, poxa, tem uma renda muito mais interessante. Em um tempo até menor. Num tempo menor. Então, hoje você vê aí empresas de uma venda multinível que se tornam um primeiro emprego ao invés de um salário adicional. Um extra. Um extra. Opa, eu ganho mais aqui do que aqui.
Então, é absurdo. Um tempo atrás estava vendo um evento com 14 mil profissionais que fazem a venda no multinível, de um produto específico. Poxa, cara, olha o tamanho disso. E nós não estamos falando de todos, nós estamos de uma parte. 14 mil profissionais. 14 mil profissionais, que tamanho de empresa é isso? Não dá nem para mensurar. Entendeu? É muito grande. Ou seja, não tem ninguém lá dentro da empresa. Não tá ninguém lá na planta dela. Tá tudo espalhado. Então, são tantas oportunidades, são tantas coisas, que às vezes o pessoal tá achando qual caminho escolher, qual que eu pego. Legal. Né? Então acontece. Não, é interessante porque a gente tá conversando já há um tempo e aí cada vez surge uma linha de raciocínio, né? E a discussão, na verdade, tudo isso que a gente está conversando, a gente está falando de 5 anos para trás, talvez. Sim. No máximo 5 anos. No máximo. É um negócio que mudou completamente e, ao meu ver, aí eu vou pedir a sua opinião, o futuro ainda é muito incerto. A gente não sabe como vai ficar, por exemplo, o processo de RH dentro da empresa. Porque antes você tinha, por exemplo, uma fórmula que você podia replicar. Hoje, se tem um mercado novo, uma realidade nova, você tem que ter um processo novo para acompanhar isso. E assim, é algo que, assim como o meu mercado, que é do marketing digital, está em constante evolução. A gente realmente tem que estudar para ficar atento no que está acontecendo e todo dia é um desafio novo que talvez a gente não tinha visto até então. É um cenário novo. Um cenário novo com pessoas que estão dispostas aí a aprender. E tem que estar realmente disposto a aprender, porque a informação está aí. Né? E se você não estiver atento a ela para acompanhar essa evolução, você vai ficar para trás. Com certeza. Né? Então, assim, o nosso mercado, ele está ali. Né? Eu costumo dizer que o RH ele foi se modificando porque as ferramentas foram sendo apresentadas. Hoje eu converso com pessoas assim, poxa, Daniel, não tem dinheiro para investir num curso. Cara, tem gratuito. Você vai lá, online. De monte. E muito bons. Feito por uma Fundação Dom Cabral, feito por uma FGV. Às vezes até internacional. Feito por uma Endeavor. Cara, fantástico. São cursos renomados que você antigamente, quiçá, pensava em ter isso. Hoje você tem na tua casa ali. Então você não pode alegar que você não consegue adquirir conhecimento porque está lá de graça. Simples. Login e senha, né? Passa suas informações para lá, até porque ele vai utilizar para o marketing digital. Sim, isso. Vai usar a favor dele depois. Ele vai usar isso a favor, porém, quanto você está ganhando com isso? O conhecimento que não tem um valor, né? A gente não tem. consegue mensurar o valor disso. Não tem. Então, assim, a informação está aí. Você pode adquirir muito conhecimento e você pode se preparar sem sair de casa. Então, a mudança ela vem ocorrendo. E as empresas, os setores, a nossa área em si, a gente tem que estar com constante evolução. Eu vou olhar para trás só de como era RH. Esquece, cara, isso aqui já passou. O que está sendo feito daqui para frente? O que a gente pode esperar ainda mais para frente? Nós não sabemos. Né? Não tem como saber. Não dá para prever, né? É muita coisa nova. O que eu vou falar? Olha, vai ser assim. Não, eu sei que vai ser diferente. A única coisa que eu posso falar, como vai ser o RH daqui para frente? Vai ser diferente. Alguns processos não se modificaram, porque eles são extremamente necessários, até por conta, se a gente olhar para a questão da legislação trabalhista, ela não evoluiu na mesma constante. Então eu tenho muitas coisas para trás que a empresa é obrigada a fazer e eu tenho um serviço, ou seja, por um período ainda longo, para prestar em cima daquilo. Mas do outro lado, em outros processos de trabalho, é muito rápido. Se eu falar em termos de treinamento, desenvolvimento, é tudo muito bacana. A gente aplica avaliação de perfil, em 12 minutos está pronto, em web. Então é muito rápido. E isso acelera demais o nosso trabalho. E se a gente não estiver atento para isso, a gente ficou para trás. Com certeza. A gente ficou para trás. Então, qualquer que seja a empresa, ela tem que estar olhando para aquilo que é a realidade e olhando um pouquinho para frente para não ficar para trás. Porque se ela só olhar para o hoje, ela já ficou. Não dá, né? Hoje já foi, né? Já Amanhã foi. Isso que a gente tá falando já ficou para trás. Já ficou. E aí, aquela pessoa que não tiver atenta ao que tá acontecendo, o feeling de entender para onde tá indo, vai ficar para trás. Daniel, a gente tá aí com um tempão já, né? Mas, cara, te agradeço, com certeza. O que a gente conversou aqui vai girar alguma chave na cabeça aí das pessoas. E é legal até para você ficar atento com o que está acontecendo, né? Não é a S+, que está falando, a gente trouxe aqui o Daniel, que é especialista nesse assunto,
Até se você quiser saber mais, pode seguir lá no Facebook ou no próprio site, né? Pode deixar o endereço aí, pessoal. Opa, isso é muito bom, Thiago. Nosso site www.consultoriacompleta.com.br. Entre no nosso Facebook, conhece um pouquinho do que é a consultoria. Nós trabalhamos com gestão de pessoas, todos os sistemas e subsistemas. Então assessoramos pessoas e empresas, né? E empresas são formadas por pessoas, a gente não vai fugir disso. Mesmo vai ter uma máquina lá, Thiago, alguém vai estar lá. Quem opera isso aí? Operando ou programando aquilo, vai acontecer. Então conheça um pouquinho do nosso trabalho, nós tenho certeza que em algum momento a gente vai valer a pena. Vai poder ajudar com certeza. Forma. Então pessoal, até mais, a gente se vê no próximo episódio aí da S+Talks. Abraço.